Glória a Deus. Meus queridos, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite a todos os queridos vizinhos. Quero trazer para a nossa reflexão desta noite apenas um versículo da Palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 13, verso 15. E assim diz o texto sagrado: porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Esse texto aqui, meus queridos, nos fala de um contexto, de uma parábola, conhecida como a parábola do semeador, em que o Senhor Jesus Cristo nos apresenta aqui 4 tipos diferentes de reações ao ouvir a palavra de Deus. Mas aqui o Senhor ele está explicando, falando para os seus discípulos, acerca de um grupo de pessoas que estava ali, exatamente no mar da Galileia. O Senhor estava pregando a palavra de Deus para essas pessoas. E aqui se cumpriu uma profecia do profeta Isaías, que já havia profetizado cerca de 700 anos antes de Cristo, que tudo isso aconteceria. Um pouquinho antes, os seus discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: por que eles falas por parábolas? E ele respondeu dizendo: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe és permitido, não lhe és dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. E no versículo anterior, o Senhor diz: e neles, ou seja, naquelas pessoas que aqui estavam, se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Então, o que é que o Senhor Jesus está falando aqui, meus queridos? Quando ele diz: porque o coração deste povo está endurecido. Ele está falando aqui que essas pessoas eram resistentes à verdade, não por falta de acesso à palavra de Deus, mas por pura rejeição. Porque a resistência à palavra de Deus, ela gera no homem uma incapacidade espiritual, uma paralisia espiritual. Então essas pessoas que aqui estavam, esse grupo de pessoas, eles estavam com seus corações endurecidos. E ele diz mais na parte B do versículo: e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos. Será que essas pessoas que aqui estavam, elas tinham alguma deficiência física? Será que essas pessoas tinham alguma deficiência intelectual? A resposta é não. Todos que estavam ali, eles estavam, na verdade, rejeitando em seus corações. Eles estavam ali, na verdade, desprezando a mensagem da palavra de Deus. Eles estavam ali, na verdade, não com o interesse de querer, de fato, se renderem ao Senhor Jesus Cristo, mas eles estavam ali, na verdade, ouvindo apenas por ouvir, vendo apenas por ver, porque, na verdade, aquelas pessoas não queriam entender e compreender a mensagem da palavra de Deus. Então, queridos, é por isso que o Senhor diz aqui que essas pessoas estavam resistentes, essas pessoas estavam ali, na verdade, ouvindo apenas por ouvir. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, Ele nunca chamou ninguém para aderir a uma religião, mas sim para viver uma verdadeira transformação. E é isso que o Evangelho genuíno produz na vida de todo aquele que ouve e recebe de bom grado a palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo nunca chamou ninguém para andar se martirizando, para andar se sacrificando. Não, absolutamente não. Ele chama o homem aqui na terra, o pecador, assim como eu outrora vivia na prática do pecado, para que o homem de fato ele venha ter novidade de vida,
vida, metanoia, transformação, para que de fato ele venha a ser uma nova criatura. Ele diz aqui, meus queridos, que essas pessoas estavam ali ouvindo, mas não compreendiam com o coração. Essas pessoas estavam ali, na verdade, ouvindo de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos para que de fato eles não observassem e olhassem com os olhos espirituais. Então o Senhor, ele diz aqui para os seus discípulos que todos que estavam ali nesse grupo de pessoas estavam resistentes a ouvir a verdade de Deus. E depois ele fala mais, que essas pessoas não compreendiam com o coração, e elas também não iriam se converter, e não haveria cura espiritual na vida delas, porque todos que estavam ali naquele grupo de pessoas, na verdade, meus queridos, eles de fato desprezavam os ensinamentos da palavra de Deus, eles rejeitavam os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, eles estavam ali, na verdade, apenas por estar, mas não com um objetivo verdadeiro e sincero e genuíno em seus corações, para que de fato recebessem da parte de Deus a cura, a libertação e sobretudo a conversão das suas almas. Mas a vontade do Senhor era que de fato Ele convertesse a todos e os curasse, como diz aqui no texto. Mas o Senhor, como já foi dito aqui, Ele não é evasivo, Ele não é invasor. O Senhor, Ele é educado. Ele bate a porta do coração do homem, através da mensagem que é proclamada do seu santo evangelho. Ele sempre está disposto a perdoar o mais vil pecador e o transformá-lo em uma nova criatura. O Senhor está sempre disposto para perdoar e receber o homem e dar-lhe um abraço de perdão. Mas depende da decisão de cada homem aqui na terra, depende da escolha, depende da atitude. E conforme essas pessoas que estavam, depois o Senhor disse para os seus discípulos também, em contrapartida, Ele diz aqui no versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não o ouviram. Aleluia! Essas pessoas aqui, meus queridos, nesse versículo posterior, ele estava falando com os seus discípulos. Aquelas pessoas estavam ali, junto deles, um grupo de pessoas de um lado e um grupo de pessoas do outro. Aquelas pessoas, primeiramente, estavam ali para ouvir a mensagem da palavra de Deus, através do intermédio do seu Filho amado Jesus Cristo. Estavam, na verdade, rejeitando, tinham uma resistência. Na verdade, essas pessoas ouviram de mau grado e fecharam seus olhos para que não enxergassem a realidade espiritual. Mas por outro lado, em contrapartida, ele diz aqui, mas bem-aventurados os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem. Mas bem-aventurados, mais felizes e abençoados são vocês, que entenderam a mensagem do Evangelho, que compreenderam e receberam de bom grado em vossos corações. Bem-aventurados são vocês que receberam entendimento espiritual, discernimento espiritual, e os seus olhos espirituais foram abertos. Mas bem-aventurados são vocês que estão entendendo e compreendendo que a vida eterna está em mim, que tudo que eu estou pregando é a verdade de Deus, a verdade que liberta, transforma, restaura, que cura, que leva o homem para o céu de glória. Bem-aventurados são vocês que receberam de bom grado essa mensagem que eu estou pregando, que é a mensagem da libertação e salvação e vida eterna. Ou seja, meus queridos, além do cumprimento profético de Isaías, esse texto aqui nos fala de algo
que é exatamente o que acontece hoje na face da terra. Aqui está um grupo de pessoas que se fecham para o Evangelho, mas também tem um outro grupo de pessoas que se abrem para o Evangelho da graça de Deus e que recebem de bom grado essa palavra em seus corações. Aqui está a diferença entre aqueles que decidiram, que optaram e escolheram permanecer na condição de condenação eterna. Mas aqui também está a diferença entre aqueles que optaram e de fato entenderam e compreenderam e receberam em seus corações de bom grado as palavras daquele que tem a vida eterna. Aqui está a diferença. Um grupo de pessoas que decidiram, escolheram e optaram por continuar vivendo da forma como elas quiserem. Mas aqui está um outro grupo de pessoas que entenderam, compreenderam e receberam da parte de Deus a cura, a libertação, a restauração e, sobretudo, a salvação das vossas almas. E é isso que o Evangelho genuíno produz. É isso que o Evangelho verdadeiro de Cristo Jesus traz para o homem aqui na terra. Essas pessoas aqui, queridos, eles tiveram o privilégio e a oportunidade que muitos de nós queríamos ter um dia. Essas pessoas desperdiçaram ao lado do Filho de Deus, ao lado do Messias de Israel, ao lado do Salvador e Libertador do mundo, a oportunidade que eles tinham, que muitos de nós também queríamos ter. Mas a palavra de Deus nos fala em João 20:29, que bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E esses foram discípulos do Senhor, e nós que estamos hoje aqui. O Senhor ainda está nesta terra através do seu Espírito Santo, para convencê-lo acerca do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor ainda está nesta terra dando oportunidade para todos. Como já foi dito aqui, Ele é a porta, Ele é o único caminho que conduz à salvação e vida eterna. E aquele que entrar por Ele será salvo, entrará e achará pastagens. Ele é o caminho e a verdade e a vida. E essas pessoas que aqui estavam, ali no mar da Galileia, presentes todos que ali se encontravam naquele momento, ouvindo a mensagem do próprio Senhor Jesus Cristo, que é o verbo da vida, que é o pão da vida, que é a água da vida, que é a ressurreição e a vida, que é o Cordeiro de Deus, que é aquele que é o noivo, o esposo, aquele que é o libertador e salvador do mundo, aquele que tem em suas mãos as 7 estrelas e os 7 castiçais de ouro, é aquele que passeia no meio da igreja, é aquele que dá ordem aos seus anjos para guardar os seus servos, é aquele que está em todo tempo pelejando em favor da sua igreja, é aquele que está em todo tempo usando a vida dos seus profetas para que anuncie a obra de Deus através do seu santo evangelho aqui na terra. É esse Senhor Jesus Cristo que naquele dia estava ali no mar da Galileia, juntamente com toda aquela multidão e aqueles 2 grupos de pessoas que tinham em suas mãos a decisão, a escolha que repercutiria nas suas vidas para sempre. E houve mudanças, houve renovo espiritual, houve transformação, houve libertação, houve cura, como o próprio Senhor diz aqui nesse texto, mas sobretudo conversão e salvação de almas para aqueles que receberam de bom grado em seus corações a palavra de Deus. Porém, houve desistência daqueles que rejeitaram, daqueles que fecharam seus olhos, daqueles que endureceram seus corações, daqueles que taparam os seus ouvidos e rejeitaram, porque endureceram os seus corações para a palavra de Deus. E para concluir essa mensagem, e será que no dia de hoje
aqui na rua Santana Ribeiro, no Alpeadouro. Neste dia, será que está se cumprindo também a profecia de Isaías? Ou será que assim também como um discípulo do Senhor, será que tem homens aqui com os corações dispostos para receber de bom grado a palavra de Deus? Será que hoje neste lugar existem também pessoas que estão dispostas a conhecer quem de fato é esse Jesus, que não mudou, porque a Bíblia nos diz que Ele é o mesmo de ontem, de hoje e eternamente? Então, meus queridos, eu deixo essa pergunta para cada um de vocês. Responda para si mesmo. O Senhor está dando oportunidade ainda para todos, mas assim como a porta da graça está ainda aberta, ela também se fechará para muitos, assim como já se fechou. E a oportunidade que todos tenham no dia de hoje, porque como foi dito aqui, o dia de amanhã não nos pertence, e nós que estamos aqui ainda com vida, ainda temos a oportunidade, através do fôlego de vida, de reconhecer os nossos pecados e verdadeiramente, com arrependimento sincero, genuíno e verdadeiro, nos aproximarmos de Deus. Mas a opção está nas mãos de cada homem, assim como estava nas mãos daquelas pessoas, porque o pecado afasta o homem de Deus. O pecado encobre o rosto do Senhor, para que não vos ouça. As iniquidades separam o homem de Deus. Está escrito na sua palavra. Mas o arrependimento genuíno, sincero e verdadeiro o aproxima do seu Criador. Então eu deixo essa reflexão para você nesta noite. Fique com essa palavra. E que Deus em Cristo nos abençoe e continue tendo misericórdia de cada um de nós. E eu agradeço pela rica oportunidade, em nome de Jesus. Graças a Deus, amém?